Fala galerinha, boa tarde. Galerinha, voltamos, começou nossa semana, já vai começar já bonitinho, lindo. Então vamos lá galerinha, agora vamos partir para nossa Física 2, já tivemos a Física 1, agora vamos pular para a Física 2 e agora a gente vai falar da Lei Geral dos gases. Já sei que vocês sabem bastante sobre essa matéria, que vocês estão absurdamente treinados, sabem tudo isso aqui. Em química já foi passado para vocês são brabo. Mas eu vou falar algumas particularidades aqui que a gente vai levar mais pro ramo da física, tá? Mas aqui a gente anda junto, química e física nessa matéria aqui a gente está tudo junto e misturado e os cálculos vão fazer muito sentido com relação ao que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês já viram em química. Então, sem brincadeira, já vamos logo aqui, ó, pá, no miolo, já vamos, né? Já começar aqui, ó. Então, a hipótese de Avogadro, né? Quem é? É difícil falar esse nome, hein? Difícil falar de hipótese de Avogadro. Às vezes quando dá um Avogadro aí, mas é Avogadro. Então, também 1811. Então, Amadeu, ele enunciou uma lei, ou seja, para volumes iguais de quaisquer, né, de gases quaisquer, na mesma condições de temperatura e pressão, apresentam a mesma quantidade de matéria, ou seja, mol ou moléculas. Vocês já viram isso com certeza lá na nossa querida química, e lá na nossa querida química a gente viu aquele 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, para a mesma quantidade, né, para a mesma CNTP, condições normais de temperatura e pressão, para volumes iguais de gases, quaisquer gases, nós vamos ter aquele valor de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Vocês já sabem, obviamente, sabem tudo, né, concentração molar. Eu tô lidando com, né, futuros médicos aí, então os caras já são brabos demais nessa área. Beleza? Então, de acordo com essa hipótese de Avogadro, a gente tem lá, ó, conceito de mol, número de Avogadro. Uma regra de 3 simples, a nossa querida MB. MB, matemática básica. Vocês já estão ligados nisso aí. Então, ó, regra de 3, 1 mol, né? Ou seja, 1 mol, né? Uma massa equivalente de 1 mol. N mols é igual a massa que você quer. Então, por exemplo, Wanderson, 1 mol de água, qual é a massa equivalente de 1 mol de água? Por exemplo, então hidrogênio é 1, oxigênio 16? É 16? Pô, eu tive um professor de química aí, um tal de Fábio, maluco brabo que me ensinou na época, que me falou que isso é na tabela periódica aí, mano. Então H2O, 18 gramas, então 1 mol de H2O vai me dar lá o quê? 18 gramas de água. Então vamos supor que eu queira saber quanto são 3 mols. Pô, mano, se 1 mol é 18 gramas, 3 mols é só multiplicar por 3, isso é regra de 3 simples, matemática básica. Isso aí quem ensinou foi Caleb. Então, meu irmão, pega o conhecimento de Fábio, pega o conhecimento que Caleb deu também, já sei, sou brabo demais. Ou seja, fica fácil agora. Multiplica por 3 aí, 18. Aí 3 vezes 10, 30, 3 vezes 8, 24, 30 com 24, 54. Achei, 3 mols de água vai ter exatamente 54 gramas. Vando, isso é muito fácil. Ou seja, vocês já estão ligados demais nisso. Né? E nós temos o Nzinho. Quem é o Nzinho? É a massa do elemento sobre a massa molar em questão. Né? Então, para essa constante, para 1 mol de água, você vai ter 18 gramas. Para 2 mols, tanto. Para 3, tanto. Quando você calcular esse Nzinho, é só você colocar o respectivo valor de mol que tem, que ele vai te dar automaticamente. Essa regra de 3 é básica e vocês sabem demais. Aí a gente vem agora para nossa querida brincadeira, que aí aqui começa a brincadeira, começa a ficar bem mais legal aqui. Lei Geral dos Gases. Tá? Nossa querida equação de Clapeyron. Olha, veja, equação de Clapeyron. Poliglota, né, irmão? Desculpa aí. Então, ó, a Lei Geral dos Gases estabelece a seguinte relação. Pressão vezes volume sobre o tempo, ela é constante. Ela é válida, tá? Para uma certa quantidade de gás
cuja massa é constante, tá? Então a gente tem que levar em relação nessa relação que é para uma quantidade de gás, porém com massa constante, tá? Então preste atenção com relação a isso. E aí logo em seguida, o nosso Emile Clapeyron, através de estudos tal, ele descobriu o seguinte: a constante de equação acima não é proporcional à massa do gás, mas depende do número de moléculas do gás. Quem é o número de moléculas? Em relação ao mol. E aí ele me fez o seguinte, ó, PV sobre T é igual a constante R vezes o N, que N é o número de mols da molécula em questão, do gás em questão, tá? E aí a gente faz aquela nossa trocazinha, ó, PV sobre T é igual a R vezes N, e aí eu passo o meu T, ó, passa-se o meu T aqui, ó, pra cá multiplicando. E aí nós temos, ó, PV é igual a nRT, ou seja, velha não rejeita tênis. Ou seja, Paulo Vitor não rejeita tênis. Beleza? Então, para vocês, né, que gostam de decorar tal, então, Paulo Vitor não rejeita tênis. Ele é um corredor nato, gosta muito de corrida, então ele gosta muito de receber tênis. Então, Paulo Vitor não rejeita tênis. Beleza? Então, o número de moléculas, né, o número de mols está ali. E aí essa constante é PV-nRT. E aí a nossa querida equação de Clapeyron, né, PV-nRT, vai ter a seguinte constante R. Prestem atenção que é aqui que mora o grande problema. Nós temos a nossa constante R em ATM, que é pressão. Nós temos em litros, que é volume. Nós temos o mol, que é o N, e nós temos a variação de temperatura, que é em Kelvin. Tudo bem? Logo em seguida, esse valor de R é o nosso 0,082. Tudo bem? Então, quando nós temos a constante R igual a 0,082, nós temos ATM, que é a pressão, litros, que é o volume, mol, que é o Nzinho, né? E o K, que é de temperatura, que é em Kelvin. Beleza? E aí, isso vai ser igual a 8,31 para quando tivermos a pressão em Pascal, vezes metros cúbico, que é de volume, o mol continua mol e a temperatura é em Kelvin. Pode ver que a temperatura é em Kelvin, tanto em 0,082 quanto em 8,31. Prestem atenção com relação a isso, tá? É muito importante prestar atenção na unidade. Por quê? Claro, vai ter esse exercício que ele vai chegar e vai botar o R para você, o Rzão, 0,082. Então você vai lá, vai usar, vai trabalhar, beleza. Só que vai existir situações em que ele vai dar os dois. E aí, qual saber, qual usar? Tá? Olha as unidades. ATM, litro, mol e Kelvin, suave. Ou seja, ATM, litro é o que vai mandar, ou Pascal, metro cúbico. E aí a gente tem outra coisa também, que Pascal vezes metro cúbico equivale a Joule. Que isso, Vandes? Que doideira! Pois é. Então você pode ter o R também, que é 8,31 Joule por mol vezes a temperatura em Kelvin também. Ou você também pode ter aproximadamente 2 calorias por mol Kelvin. Pô, Vandes, mas calma aí. Aqui era 8,31 joules. E aí, de repente, vira 2? Lembra daquela relação que uma caloria é igual a 4,2 joules? Lembra disso? Ah, Vandes, lembrei. Então, quando você faz essa relação, você acaba chegando a aproximadamente 2 calorias por mol Kelvin. Tudo bem? Essa é a nossa lei geral dos gases, equação de Clapeyron. Beleza? Então aí, ó, CNTP. Então vocês vão ouvir muitas vezes falar sobre esse cara aí, né? Quem é esse cara? Quem CNTP? Quem é esse maluco aí, irmão? Calma.
CNTP são condições normais de temperatura e pressão, tá? Então, o estado normal de um gás é definido como o gás se encontra nas condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, pressão 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. E a temperatura? Temperatura, lembra, 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Tá entendendo? Ou seja, essas são as condições normais de temperatura. Então, Wanderson, quer dizer que se ele me der um exercício em que eu tenho que fazer, mas ele não me dá os dados, mas ele me fala que está na CNTP, eu devo utilizar uma pressão de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio e a temperatura de 273 kelvins ou 0 graus Celsius? Sim. Tudo bem? Belezura. E aí, olha aí, nada mais justo. Depois disso aí, a gente vai fazer um exemplo. E o exemplo é o seguinte. Determine o volume do recipiente que contém 4 mols. Então, ó, vamos anotar 4 mols. Então, meu Nzinho é 4 mols. Tá aqui. De moléculas de um gás ideal, a pressão de 2 atm. Então, aqui a pressãozinha, ó. 2 atm. E a temperatura de 27 graus Celsius. Então, a temperatura é de 27 graus Celsius. Dados, 1 atm é 10 a quinta Pascal e o nosso R é 8,3 joules mol por Kelvin. Tudo bem? Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui. Ele me deu o N, ele me deu a pressão, e aí ele me deu o seguinte, ele quer o volume, e ele me deu a temperatura de 27 graus Celsius. Me deu o R, tá? Vamos analisar primeiramente o R? Olha o que acontece no nosso R aí, ó. O nosso R, ele tá em 8,3 joules por mol e Kelvin. Olha a temperatura, está em Kelvin. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar essa temperatura de 27 graus Celsius para quê? Ah, Wanderson, isso aqui eu tenho que passar, né? Aqui eu tenho que passar para Kelvin. Então, a gente soma, sabe que a temperatura em Kelvin nada mais é do que a Celsius mais 273. Então, essa temperatura em Kelvin é 273 mais 27, que dá os nossos 300 Kelvin. Tudo bem? Então, a primeira etapa já foi feita, tá? A primeira etapa já foi feita. E aí vem o seguinte, ó. Vamos usar a nossa PV igual a N vezes R vezes T. Beleza? Aí vem a pressão. Wanderson, espera aí que eu tô com a dúvida aqui. Será que você pode voltar naquele slide? Claro que eu posso. Olha aqui. Olha isso aqui. Wanderson, deu 0,082. E aí, ó, é ATM, litros, mol e Kelvin. Mas ele me deu 8,31, que é em Pascal, metro cúbico, mol e Kelvin. Então, agora eu acho que dá para fazer lá, Wanderson. Ó, a pressão tem que estar, não em ATM, ela tem que estar em Pascal, para que eu possa usar aquilo ali. Então, beleza, então vamos embora, ó. Então, a pressão vai ser 2 vezes 10 a quinta, ó. Tá? 2 vezes 10 a quinta. Por quê? 1 atm é igual a 10 a quinta Pascal. Se eu tenho 2 atm, vai ser esse valor. Vezes o volume. Vai ser igual ao meu N. Quem é meu N, Wanderson? Ele já me deu, são 4. E suave. O meu R, 8,3. Beleza. E a minha temperatura, que eu não vou errar mais, Wanderson, é 300 Kelvin. Tá fazendo sentido. Então, ó, o meu volume vai ser 4 vezes 8,3 vezes 300 sobre 2 vezes 10 a quinta. Aí esse 2 eu já vou simplificar aqui, ó. Show de bola. 2 vezes 8,3 já dá 16,6 vezes 300 sobre
10 à quinta. Beleza, Wanda, suave. Então isso aqui, Wanda, vai dar 4.980 sobre 10 à quinta. E tranquilo. Isso aqui dá aproximadamente 4,98 vezes 10 a menos 2. Beleza, mano, se eu descobrir o volume, mas esse volume, ele é em quê? Metros cúbicos. Lembra que eu mostrei lá? Que é joule, ó. Vou voltar lá para vocês, ó. Joule, mol, Kelvin, veio da onde? Veio de Pascal vezes metro cúbico, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Pô, Vantos, agora ficou susto, agora eu entendi melhor. Beleza. Então agora vamos pro próximo, ó. Transformações particulares. Então aí, nessas transformações particulares, a gente vai considerar o número de mols de um gás constante, né? Ou seja, um sistema isolado. Então a transformação de um gás do estado A para o estado B é relacionado PaVa sobre Ta. Ou seja, se vai ser constante, vai ser PbVb sobre Tb. Tá bom? Por que isso, Vanderson? Se a gente tem um N constante, vê se vocês concordam comigo. A gente tem, ó, por exemplo, do A. Então a gente tem que Pa, ó, deixa eu botar aqui, Pa vezes Va sobre Ta é igual a N vezes, né, o R vezes, botar o T. Só que o T eu já botei lá embaixo, ó. E aí, se o N é igual, né, e o R também vai ser igual nas mesmas condições, se eu faço PV, eu vou ter PB vezes VB sobre TB é igual ao mesmo número de, né, o número de mols que é constante, e o R também vai ser constante, então por isso que eu vou fazer essa relação PaVa sobre Ta igual a PbVb, porque eles vão ser constantes, tá? Então nesse caso, se uma das variáveis da equação acima permanecer constante, apenas as outras duas vão variar, tá? E aí isso vai gerar pra gente as transformações que nós vamos trabalhar agora, tá? Quem é a primeira transformação, Vandes? Tá aqui, ó. A primeira transformação é essa daqui, ó. Isotérmica ou lei de Boyle, tá? Ou seja, lei de Boyle. É conveniente, né, a gente fazer a distinção entre os dois tipos aqui, que é o que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou dividir aqui em duas. Quem é diatérmica? O que é diatérmica? Quando há condução de calor. Por que isso você está falando, Vandes? Mais à frente a gente vai ver um outro processo, que é um processo adiabático, quando não há condução de calor. Então, quando a gente fala de, né, transformação isotérmica, lei de Boyle, antes de eu falar dessa transformação isotérmica, com relação à temperatura, a gente vai fazer o seguinte: quando a gente tem algo diatérmica, que é a transformação isotérmica, tá? A gente tem condução de calor, né? Então, se uma mudança de estado é observada quando os dois corpos de temperaturas diferentes são postos em contato, a gente está falando em relação à temperatura, que aí a gente vai falar agora de transformação isotérmica. Porém, quando não há essa condução de calor, né, a gente vai chamar de adiabático. Tudo bem? Então, ó, se não há mudança de estado, mesmo que os dois corpos tenham temperaturas diferentes, por exemplo, uma garrafa térmica, ela é uma aproximação de um recipiente adiabático, tá? Em que pode ter variação de temperatura, né? Que pode ter variação de temperatura, porém não há condução de calor, não há troca de calor. Beleza? Então, a gente vai ter o seguinte: essa observação, né? Como é que foi feita a lei zero da termodinâmica? A gente pegou um corpo A, colocou em contato com o corpo B, que colocou em contato com o corpo C, e aí eles estabeleceram um equilíbrio térmico. Essa é a lei zero. Então, ó, lei zero da temperatura, quando eles são postos em contato, essa observação é o seguinte: se A está em equilíbrio térmico com B e B está em equilíbrio térmico com C, obviamente que C está em equilíbrio térmico com A. Essa é a nossa lei zero da termodinâmica. Então, quando a gente tem uma transformação exotérmica,
né? Isotérmica, tá? Então, quando a gente tem essa transformação isotérmica, a gente está chegando a essa lei zero da termodinâmica, tá? Esta é a lei base do conceito de temperatura. Então, pensa o seguinte, o que é temperatura? A temperatura é o grau de agitação das moléculas. Se eu tenho um grau de agitação das moléculas de A igual ao de B, e de B igual ao de C, a gente vai ter que de A é igual ao grau de agitação das moléculas de C. Tudo bem? Então isso vai justificar, por exemplo, a gente quando vai usar o termômetro. O que a gente faz o termômetro? O termômetro, na verdade, ele é a temperatura de equilíbrio, né, do corpo com o termômetro. Então, quando há esse equilíbrio térmico, aí ele vai mostrar a temperatura. Por quê? A com B, B com C, né? Todo esse processo. E aí, transformação isotérmica. Olha o gráfico. Tá? Olha o gráfico. Transformação isotérmica. Então, o gráfico de P e V, olha aqui. Isso é uma isoterma. Tá? Isso aqui é uma hipérbole equilátera. Tá? Isso, na verdade, a gente chama... Vamos fazer o seguinte, vamos chamar de curva. Mas se algum dia aparecer para você o gráfico, né, de uma transformação isotérmica, que figura, né, que a gente pode falar aqui espaço, né, aquelas coisas todas de matemática. Então, a gente pode botar aqui uma hipérbole equilátera. Então, a figura que vai representar essa, né, seria uma hipérbole equilátera, que vocês, obviamente, sabem sim o que é uma hipérbole equilátera, e só que a figura representativa de uma isoterma é essa curva aqui. Tudo bem? Então, ó, uma observação, tá aqui, ó. Essa observação. Quanto maior a temperatura do gás, o produto PV é maior. E a isoterma fica mais afastada dos eixos. Lembre-se que a quantidade de gás é constante. Tá? Para esse tipo de coisa aqui, a quantidade de mols do gás, ela é constante, né? Então, ó, pensa o seguinte, você tem o gráfico PV, ó, tá aqui, né? Olha aqui. Então, à medida que você diminui a sua pressão, você está aumentando o seu volume, ó. Você diminui sua pressão, você aumenta o seu volume, beleza? Só que, quanto maior a temperatura do gás, essa relação, ó, PVT, quanto maior essa temperatura, o produto PV, se é uma isotermo, esse PV ele é maior. Ou seja, ele fica mais afastado, ó. Então aqui a gente tem T1 e logo em seguida aqui, ó, né, nesse outro gráfico, a gente tem T2 que é maior do que T1. E aqui embaixo a gente tem T1. Ou eu poderia colocar também uma T0 aqui, ó. Eu poderia colocar uma T0 aqui. Então eu teria T0, T1, T2, em que T1 é maior do que T0, T2 é maior do que T1 e por aí vai, tá? Então, por exemplo, se vocês tiverem um exercício em que vocês tiverem análise de isotermas, gráficos da isoterma, aquele que se afasta mais do eixo, né, tanto o X quanto o Y, ele está mais distante, é o que tem maior temperatura. Tudo bem? Então, ó, aí, ó, nada mais justo, exercício. Então, ó, um gás perfeito sob pressão de 20 atm, então, opa, pressão de 20 atm, na temperatura de menos 73 graus Celsius. Então, a temperatura menos 73 graus Celsius. E apresenta um volume de 40 litros, tá aqui. Se o referido gás tiver sua pressão alterada, então já teve pressão alterada. Para 30, então, vou botar aqui, ó, P1, então é igual a 30. Na mesma temperatura, ou seja, isoterma, isto é, transformação isotérmica, me antecipei, desculpa, foi mal. Qual será o nosso volume? Então, ó, PVT é igual a POVOTO.
Se não ouviram, agora vocês sabem que é PVT igual a Pó-Votó. Vandes, Pó-Votó por quê? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Como é uma isoterma, olha a relação T e T0, eles são iguais, não há variação de temperatura. E aí, ó, o cara botou lá, Vandes, mas a temperatura ele me disse lá, Vandes, menos 73 graus Celsius, que eu já ia até transformar para Kelvin. Tá, você pode transformar se você quiser, quer treinar, mas se a temperatura ela é constante, para que você vai transformar se você vai simplificar? Ah, Vandes, mas eu acho interessante eu chegar e fazer essa, né? Porque para eu já me condicionar. Aí sim, aí você me convenceu que realmente vai ser válido fazer, tá? Então, Vandes, para treinar eu vou fazer essa conversão, mesmo que eu use e depois eu simplifique, beleza, mas é para eu me condicionar a isso. Então, beleza, ótimo, faça. Mas, então vamos lá, pressão final. A pressão final ele me disse que era de 30. Volume final é o que eu quero descobrir. Minha pressão inicial foi de 20, ó. E o meu volume inicial, 40 litros. Ah, Vandes, isso aí agora ficou simples, ó. Eu vou pegar aqui, vou cortar esse zero com esse zero. Vai ficar, o volume final é 2 vezes 40 sobre 3. Então vai ficar 80 terços, Vandes. 80 terços de litros. Gente, só prestar atenção numa coisa. A pressão está em quê? ATM. A outra está em ATM. Show. Se você tem o volume inicial em litros, você vai achar o volume final em litros. Tá? Todo mundo prestando atenção com relação a isso. Não me vá perder questão por causa de bobeira assim. Tá bom? Oi, galerinha! Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo lá.